Meu irmão e minha irmã, hoje, dia 1º de outubro, iniciamos um novo mês. Nós recordamos hoje de Santa Teresinha do Menino Jesus. Porém, por ser domingo, a igreja não comemora, mas dá lugar, precedência, ao domingo, ao dia do Senhor. Por isso, a celebração de hoje é do 26º domingo do tempo comum. Vamos então escutar o que nos diz para nós hoje o Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e os anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele, ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crerem nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Neste evangelho nós vemos Jesus que está falando diretamente aos sacerdotes e os anciãos. Os sacerdotes que representavam o poder religioso daquela época e os anciãos o poder econômico. Jesus está sendo direto com eles, está provocando-os. Quero escutar deles também uma resposta, um posicionamento. Jesus então conta esta parábola a respeito desses 2 filhos e do seu pai que lhes chama para trabalhar. O primeiro filho, o filho mais velho, é o símbolo daqueles que, em um primeiro momento, dão uma resposta, fazem alguma coisa, têm uma atitude, mas depois se arrependem. Se arrependem e cumprem aquilo que o pai lhes tinha pedido. O segundo filho, pelo contrário, é aquele que vive das aparências, é aquele que quer ter boa aparência, quer sair bem na fita. Nós costumamos dizer que diz sim, sim, eu vou, eu te obedeço, mas depois não vai. É uma pessoa que diz que vai com a boca, mas que o coração está longe da vontade do seu pai. Com este evangelho ainda nós escutamos que Jesus diz que todos são filhos de Deus, especialmente aqueles que são pecadores, prostitutas, cobradores de impostos, pecadores públicos, que para o povo daquela época eram malditos de Deus, que não tinham chance de ir para o céu, que Deus nem mesmo os considerava, segundo o pensamento dos fariseus daquela época. O que é então que esta palavra, este evangelho, juntamente com as outras leituras, pode dizer para nós neste dia? A segunda leitura de hoje, Paulo fala que na comunidade existia muitas competições por cargos, por elogios, por títulos passageiros. Nos faz então recordar que ainda hoje na igreja, ainda hoje na nossa cultura, na nossa sociedade, existe muito esta competição. E competição por coisas que passam, por coisas que são mesquinhas, que são pequenas. Quer concorrer por ser o coordenador de tal pastoral, quer disputar mais a atenção do padre, quer disputar e concorrer a coisas passageiras, inúteis. Enquanto que nós deveríamos buscar e correr atrás de sermos os melhores no seguimento de Jesus, em sermos os mais humildes. A segunda leitura fala sobre isso. Jesus que se abaixou, se fez o mais pobre de todos, o mais humilde, deixou de lado toda o seu ser Deus, o seu ser divino, abraçou completamente a condição humana. Imitar Jesus, a primeira coisa, imitá-lo no caminho da humildade. Depois disso nós pensamos, e este evangelho nos recorda, que para o povo daquele período, o passado de uma pessoa determinava friamente o seu presente e o seu futuro. Ou seja, o que ela fez seria tranquilamente o que ela faria dali para frente. Não pensavam na questão de conversão, de arrependimento. Enquanto que para Jesus é tudo o contrário. Jesus se preocupa com o hoje da nossa história. Se hoje eu me converto, se hoje Jesus me convida, vem trabalhar na minha vinha, e eu digo, sim, eu vou, e de fato vou, é isso que importa. O hoje é importante. Me arrependo, me converto, mudo de vida. Com Deus é possível esta mudança, é possível recomeçar o meu caminho. Este evangelho nos questiona ainda, como está sendo a minha vida de fé?
acuso Deus das coisas que dão errado na minha vida ou reconheço que sou eu que sou pequeno, que sou fraco, que tenho que dar mais passos? Na primeira leitura de hoje, o povo acusa Deus de castigar neles a culpa dos seus pais, como se eles mesmos não tivessem culpa, não fossem cabeça dura, como diz a mesma leitura. Preciso olhar para nós, não olhar para os outros e dizer a culpa dos outros que eu sou assim. Eu tenho que assumir a minha culpa, eu tenho que avaliar a minha fé, o meu seguimento de Jesus. E enfim, a oração do dia de hoje, da missa, diz assim: Deus, que mostrais vosso poder, sobretudo no perdão e na misericórdia. O poder de Deus é poder de perdoar, é poder de ser misericordioso. Que nós nunca nos esquecemos disso no nosso relacionamento com Deus, que Ele para conosco age com perdão e misericórdia, mas que também não nos esqueçamos disso principalmente com os nossos irmãos, sendo reflexo deste perdão e desta misericórdia, recordando que todos têm o direito de se arrependerem, de mudarem de vida, que ninguém está eternamente condenado por uma coisa que já fez, que todos podem voltar atrás e recomeçar, porque Deus é Deus de perdão e de misericórdia. Que a bênção do Senhor seja derramada sobre você nesse domingo, início de uma nova semana, início de um novo mês. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.